pessoal, Paulo da Página por Nossa Democracia e do canal Paulo Andrade Castro. Bem, gente, ó, tô com essa imagem aí do Moro, tá? Porque o que é que eu vou fazer? Eu vou estar aqui com vocês para a gente estar ouvindo o que é que esse cidadão fala da Operação Mão Limpa na Itália, né? Para depois a gente fazer um paralelo com o que fala um dos juízes que participou da Operação Mão Limpas. Tá bom? Vamos ouvir o que é que o cidadão aí pensa da operação lá? Vamos nessa? Vamos ouvir aqui, ó. Agora, em especial, esse tem gerado uma série de tensões. E uma das coisas que eu normalmente faço para aliviar, às vezes, essas tensões é buscar algumas histórias inspiradoras. E uma especial que me toca muito é a do colega juiz italiano. Provavelmente os doutores já devem ter ouvido falar, é o Giovanni Falcone, né, que foi um magistrado italiano célebre na Itália, por sua atuação na década principalmente de 80 e 90, e não raramente nesses momentos de tensão eu tenho alguns livros a respeito da vida dele, e eu recorro a esses livros e algumas histórias, porque a gente chega à seguinte reflexão: olha, se você acha que está difícil, leia lá, né? E você vai ver que não foi tão difícil como o trabalho dele, e mesmo com referência a esse caso, sem querer fazer qualquer comparação, não foi tão impactante, a meu ver, como o trabalho realizado por aquele juiz. E por essa... Bom, vocês estão vendo aí, né? Ele rasgando elogios ao juiz lá italiano, tá certo? Vamos continuar ouvindo um pouco mais do juiz Sérgio Moro sobre a Operação Mão Limpas. E logo, logo vocês entenderão o porquê, tá bom? Essa operação foi uma operação muito grande, muito importante que houve na Itália, mas principalmente revelou um esquema de corrupção de proporções mastodônticas. Mais de 800 mandados de prisão expedidos, mais de 5 mil pessoas investigadas, e ela acaba servindo como, de certa maneira, como um exemplo, né, de ação judicial contra esse tipo de fenômeno e também das próprias limitações da ação judicial em relação a esse fenômeno. Bem, pessoal, como vocês puderam ver aí, né, a gente ouviu o juiz Sérgio Moro falando da Operação Mão Limpas, tá certo? Eu não fui atrás disso à toa, evidentemente, né? Veja o que traz essa manchete aqui do Jornal do Brasil, tá? De hoje, 15 de outubro de 2017. Juiz diz que na Itália Moro não poderia julgar e sentenciar sozinho o ex-presidente Lula. Tá certo? Mas será que seria um juiz comum? Vamos ver? Então, pessoal, vamos ver aqui quem está falando isso, ó. Ex-magistrado italiano que atuou na Operação Mão Limpas, inspiração da Operação Lava Jato no Brasil, Gerhard Colombo, disse em entrevista publicada neste domingo 15, no jornal O Estado de São Paulo, que na Itália não seria possível o juiz Moro, no mesmo tempo, conduzir a investigação e julgar sozinho o ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva. Diz o juiz: notei que o juiz Sérgio Moro, que fez a investigação contra Lula, é o mesmo da sentença. E isso me deixou um pouco surpreso, porque aqui na Itália isso não poderia acontecer, disse. Vamos continuar lendo o que ele diz aqui, ó. Vamos lá, vai. Continua o magistrado italiano. No país europeu existe uma separação. O juiz que conduz a investigação não pode ser o mesmo que julga o processo. E esse mesmo juiz também não pode emitir sozinho a sentença.
que tem que ser feita por um colegiado de 3 pessoas. Moro conduziu sozinho o processo, que na Itália seriam necessários 5 juízes diferentes. Tá certo? Ou seja, para tocar o processo contra o ex-presidente Lula, na Itália precisariam ser 5 juízes diferentes. Guerra Colombo também disse que pessoas não poderiam ser presas para forçar delações premiadas. Não existe na Itália um sistema para corrupção similar ao vosso da delação premiada. Não existe. A delação premiada é um termo que não se pode usar. Nós falamos de colabores da justiça no campo da máfia e do terrorismo. A máfia e o terrorismo são tratados geralmente de um modo muito particular. Não se pode pôr na cadeia uma pessoa para fazê-la falar, ok? Para contar fatos dos outros, enfatizou. Bem, gente, a Lava Jato, por meio do juiz Sérgio Moro e dos promotores de Curitiba, né? Eles levam a vida a exaltar a Operação Mãos Limpas. A Operação Mãos Limpas, tá certo? Segundo eles, a mesma é o motivo de inspiração, tá certo? O motivo de orgulho, segundo ele, a mesma é um motivo de inspiração para a Operação Lava Jato no Brasil, certo? Fosse ao contrário, se as regras aplicadas à Operação Mãos Limpas fossem as mesmas aplicadas à Lava Jato, a gente hoje não estaria com esses absurdos que a gente hoje não estaríamos vendo, os absurdos que nós estamos vendo em relação à Operação Lava Jato. Vejam o que eles falam da colaboração premiada, né? O pessoal da Lava Jato, de forma assim, com a boca cheia, né? Orgulho de falar da colaboração. Falam de 4 bilhões que já conseguiram recuperar, né? Esquecem que já conseguiram também destruir nossas empresas aí, no mínimo 100 bilhões de dólares, né? Eles já causaram de prejuízo às grandes empresas brasileiras. O jurista, o magistrado italiano, chama a atenção que eles usam o termo colabores de justiça no campo da máfia e do terrorismo, tá? E que não se pode prender uma pessoa para que ela fale das outras, tá certo? Então vejo bem que até as referências que o juiz Sérgio Moro utiliza, ele manipula. Ele utiliza como referência a Operação Mão Limpa, mas, no entanto, ele age de maneira totalmente diferente do pessoal que atuou na Operação Mão Limpas. Gente, ó, mais uma vez eu estou trazendo isso aqui para vocês, porque veja bem, esse magistrado, ele é italiano e ele ficou surpreso com tudo que ele ficou sabendo do Brasil, principalmente em relação ao ex-presidente Lula, tá certo? Então, como nós estamos seguindo esse caminho de trazer pessoas da justiça, né, principalmente juristas brasileiros ou juízes brasileiros, promotores, que demonstrem claramente as irregularidades cometidas pelo juiz Sérgio Moro, a gente não poderia deixar de aproveitar uma oportunidade dessa, né? Para mostrar de maneira assim clara que até as referências utilizadas pelo juiz, né, são utilizadas de forma assim manipulada, né? Tá certo?
Vejam vocês que para alguém como o ex-presidente Lula ser sentenciado lá, seria necessário 5 juízes, né? Um para cuidar da investigação com os promotores, tá certo? E o outro para dar a sentença junto com mais 3, ou seja, para se evitar qualquer tipo de manipulação ou qualquer tipo de injustiça. Vejo que os colaboradores lá que eles utilizam, eles os fazem quando se trata de máfia e terrorismo, tá certo? Eles não prendem ninguém para forçar o cara a falar sobre alguém. Gente, aí vocês vão até dizer assim, Paulo, mas você está defendendo bandido, cara. Paulo, mas você está defendendo criminosos. Não, gente, o problema é o seguinte, quando você prende o cara, que você fica chantageando mesmo, fazendo terrorismo com o mesmo, dizendo que ele só vai sair se ele entregar alguém, ele vai chegar uma hora que ele vai estar tão mal psicologicamente que ele vai entregar a própria mãe. Tá certo? Ele vai mentir, tá certo? Então, é isso que não é válido. Não dá para você validar uma coisa nesses termos. Porque você vai estar mandando inocente para a cadeia. Você não tem a dúvida disso. Porque os caras vão fazer de tudo para se livrar. Vamos pegar aí, por exemplo, o caso do Marcelo Odebrecht. O Marcelo Odebrecht, ele tinha informações preciosas para a Lava Jato, que já seriam assim suficiente para ele assinar um acordo de delação. O que é que está acontecendo, pessoal, no TRF4, que a gente não pode deixar passar também batido? O pessoal do TRF4, eles estão aumentando muito a pena de colaboradores que mentem, tá certo? E muito provavelmente, assim como já aconteceu com o Paulo Roberto Costa, tá certo? Vai acontecer também, assim como já aconteceu com o próprio Léo Pinheiro, vai acontecer também com o Marcelo Odebrecht. Só que é o seguinte, gente, a gente tem que pensar bem sobre isso, porque é o seguinte, na minha opinião, é injusto esse aumento de pena, tá? Aí vocês vão dizer assim, você tá ficando maluco. Eu digo, não tô, gente. Sabe por quê? Eu acho injusto. Porque os caras, eles tinham material suficiente para fazer uma colaboração verdadeira e servir. Eles foram obrigados a mentir pelo próprio Ministério Público. Então, se os juízes do TRF4 quiserem punir alguém, que puna os procuradores da Lava Jato, que foram eles que forçaram os caras a mentir, principalmente em relação ao Lula. Vocês estão entendendo? Porque eu acho que nesse caso não deveria ter aumento de pena dos caras, porque os caras não tinham outra opção. Ou eles mentiam a respeito do Lula, ou eles continuavam presos. Ou eles não fechavam o acordo de delação. Tá certo? Então é isso que eu quero que vocês vão pensando, gente, porque isso também é um crime cometido pelo pessoal da Lava Jato. Não parece crime, mas é. Tá certo? Já é totalmente ilegal você trancafiar alguém e ficar forçando, ficar fazendo terrorismo para ele contar uma história. Tá certo? Agora, quando isso vai além, quando você passa... Quando você demonstra claramente que se ele não falar de alguém, não tem delação, não tem acordo, aí, gente, é crime. Tá certo? É crime. E tem um outro detalhe, tá? Isso que está acontecendo na Lava Jato hoje, gente, é coisa que já fazia parte da consciência jurídica do juiz Moro desde 2004. Vou mostrar só um trechinho de uma entrevista dele aqui em 2004, aonde vocês vão perceber que ele diz exatamente o que está acontecendo na Lava Jato em relação a você prender e ficar fazendo terrorismo para o cara entregar alguém. Vamos ver rapidamente só isso aqui? Vamos dar uma olhada?
Vamos ver, vai. Pessoal, vejam esse artigo aqui, ó, do juiz Sérgio Moro, em 2004, tá? Artigo de Moro sobre a operação na Itália, espelha Lava Jato. Ok? Vamos descer aqui, ó. O cara botou uma charge aqui dele. Então, pessoal, aqui, ó. Colaboração de réus presos. Em 2004, o que dizia o juiz Sérgio Moro? A estratégia de investigar adotada desde o início do inquérito submetia o suspeito à pressão de tomar decisão quanto a confessar, espalhando a suspeita de que outros já teriam confessado e levando-o à perspectiva de permanência na prisão, pelo menos pelo período da custódia preventiva, no caso da manutenção do silêncio, ou vice-versa, de soltura imediata no caso de uma confissão. Bem, pessoal, como podemos ver aí, o cidadão já pensa assim desde sempre. Muito provavelmente deve ter lido algum livro lá dos malucos italianos e resolveu adotar isso. O problema é que a nossa lei não permite, nem a nossa, e agora o magistrado italiano diz que lá também não, tá certo? Agora, se já não é permitido, numa situação normal, que você pega um cara que é culpado para ele delatar o desculpado, imagine quando você pega caras culpados e tenta forçar ele delatar pessoas inocentes, como é o caso do ex-presidente Lula. Aí esse crime, gente, se transforma em um crime ao quadrado. Aí esse crime passa a ser um crime maior ainda. Porque você está usando pilantras para delatar, você está forçando em cima de caras corruptos para eles delatarem pessoas inocentes. Ou seja, tendo ou não tendo prova. Que é o que aconteceu com o Léo Pinheiro e o Marcelo Odebrecht. Vocês estão me entendendo, pessoal? Está aí mais uma demonstração, pessoal, de que, na verdade, não é só a justiça brasileira que está de um lado e o Moro está do outro. O Moro, a justiça do Moro, da maçonaria e do PSDB, contra o resto, tá certo? Por gentileza, se inscrevam no canal, tá certo? E aperte o sininho, beleza? Um abração. Falou, valeu!